Então, vou continuar. Então, as atividades 4 e 5 tem aí a tarefa, né? Tem o questionário. Então, mais ou menos o mesmo modelo que nós fizemos da última vez, tá? Meio de comunicação, tal. O que nós vamos discutir essa semana? Então, nós vamos falar sobre a análise dinâmica do capital de giro, né? Então, o que é isso? É uma nova técnica de... Joyce agora. Qual que é a ideia disso aqui primeiro, né? Peraí. Vou aceitar mais um aqui. Qual que é a ideia? O Haroldo Brasil, Haroldo Viu Brasil, eu tive o prazer de conhecê-lo, né? É o pai e o filho, né? Conheci o filho. Ele é conhecido nacionalmente, ele fez o seguinte, olha, o balanço patrimonial, um enfoque, ele é estático, certo? Ativo, passivo, patrimônio líquido. E essas informações, elas são informações do passado, ou seja, você fecha o balanço depois que os fatos ocorreram. Então, o que o Haroldo fez? Pai e filho fizeram? Não, vamos pegar essas mesmas informações e vamos olhar de outra forma. Vamos olhar o passivo, mais para frente a gente fala sobre isso. Vamos olhar o passivo como dinheiro, fonte de dinheiro, e vamos olhar o ativo como para onde que o dinheiro foi. Então, é uma nova visão. Para isso, então, eles criaram uma reclassificação. Vamos reclassificar o balanço, nesse sentido aí, no enfoque financeiro. Então, eles chamaram aí de modelo Fleury, né? E quais são os fundamentos dele? Aí, então, você reclassifica o balanço e depois você calcula alguns índices em cima desse balanço reclassificado. Então, nós falamos aí do Fleury, missão da Fundação do Cabral, nós trabalhamos lá juntos, eu trabalhei também na Fundação um tempo aí na minha carreira. Né? O que a Fundação faz também? Ela, além de dar os cursos lá, ela presta consultoria para grandes empresas. Né? Então, você é contratado e presta serviço externo em nome da Fundação. A gente fez algumas coisas aí, mundo afora. Bom, e aí, é o que eu comecei a falar, né? Visão do balanço como uma representação típica do comportamento das contas patrimoniais. O foco, né, das contas paradas, eles começam a entender como o ativo sendo um investimento e não como bens e direitos, a gente e o passivo como financiamento e não como obrigações, né, dívidas. Eu só tenho dívidas, não fica lá no passivo. Eu só tenho bens e direitos, caixa, estoque, contas a receber. Aí você fica lá naquela briga lá, né, classifica se é bem, direito, tangível, intangível. Isso aí é na cabeça do contador. Então, não sei se quando vocês lembram, aprenderam noções sobre contabilidade, aí devem ter falado para vocês assim, olha, esqueçam o que é crédito, o que é débito no dia a dia. Que o débito e o crédito, o conceito contábil é diferente. Então, é mais ou menos aqui, né? O conceito ativo e do passivo, a gente tem que passar para o enfoque financeiro. Conceito, a ideia financeira. Vou abrir um pouquinho mais aqui para ficar... Então, o foco maior das... deixa eu voltar aqui. Visão de todas as contas, passivo como financiamentos e não como obrigações. O foco maior da sustentabilidade financeira de longo prazo, passivos financiando ativos, do que na solvência. Essa palavra solvência, gente, não sei se vocês já ouviram falar, é muito comum no mundo financeiro,
que nada mais é que liquidez. E piorou, o que é liquidez, né? Então, é a capacidade da empresa de pagar suas obrigações. Então, quando você fala assim, não, a empresa ela é solvente. Peraí, gente. Desculpa aí, mas o colega chegou aí. Quando a gente fala que a empresa é solvente, ela quer dizer que ela tem boa situação financeira e tem a tendência de não entrar em processo de falência. Quando você coloca um IN aí, né, prefixo, um sufixo, um prefixo, insolvente, então a empresa ela está em processo de falência. O que nós vamos fazer? Nós vamos separar as contas do ativo e passivo em grupos. Não de acordo com a liquidez ou exigibilidade, mas sim de acordo com a funcionalidade das contas. No que é isso? Caixa serve para quê? Banco é para quê? Assim como fornecedores serve para quê e empréstimo bancário serve para quê. Então, ênfase maior nas contas de curto prazo, que usualmente é adotada nas análises tradicionais. Dá uma ênfase um pouco maior, por exemplo, para o caixa. Já falei para vocês. E Ô, Ederson, sua voz está cortando aí. eu parei para poder deixar uma pessoa entrar na sala. Melhorou? Ah, tá, melhorou. Tá. Aqui a tela. Ô, gente, desculpa que eu tenho que sair, porque eu tenho que sair da tela para poder deixar o colega entrar, depois eu tenho que voltar tudo de novo, tá? É até bom que da próximas dos encontros, se a gente puder ficar bem próximo aí do horário que inicia, assim, né? É tudo bem que tá cheio de problemas, né? A gente está familiarizando, mas aí é bom. Bom, onde é que eu estava? Então, ênfase maior nas contas de curto prazo do que usualmente adotado das análises tradicionais. Eu sempre falei para vocês que é o seguinte, se você está numa situação, sua empresa está numa situação entre lucratividade e dívidas e solvência dos três, e problema de caixa, dos três você vai em cima do fluxo de caixa, ou seja, as contas você tem que pagar amanhã, né? A lucratividade, ela é consequência das suas operações, mas se não tiver dinheiro no bolso, o que adianta você ter contas a receber? Então, você vendeu um caminhão de coisas a prazo, mas esse dinheiro não está com você, está lá no seu cliente, né? Então, nós da área financeira temos que ter uma atenção, por isso que ele enfatiza aí, né? Tem que ter uma atenção maior no caso aí do fluxo de caixa, né? Nas contas de caixa. Quem trabalha aí na área administrativa financeira vê constantemente os conflitos, né, entre a contabilidade e o pessoal do contas a receber e do contas a pagar. O plano estático dela é isso aí, é o balanço reclassificado, diferente daquele que a gente já vê sempre, ativo, passivo, ativo circulante, ativo não circulante, né? Então, olha o enfoque é passivo, são financiamentos e os ativos são onde que vai o meu dinheiro, são meus investimentos. Então, o que o modelo Fleury ou da família Brasil fez? Eles simplesmente pegaram as contas do ativo e reclassificaram elas, separando as contas que são da operação, ou seja, quais são as principais contas que você movimenta que estão relacionadas à atividade fim do seu negócio? Estoque. E quando você vende o estoque, a conta a receber. Lá na frente a gente tem, mas a lógica, eu estou falando aqui para vocês, depois lá na frente a gente tem os exemplos, né? Então, repetindo, ele pegou os ativos e passivos e classificou em operacionais, financeiros e estratégicos. Então, exemplo do ativo operacional são aquelas contas que estão ligadas diretamente à operação, ou
caixa, o estoque, que é, pegando o exemplo aí de uma empresa comercial, né? E não é o mesmo exemplo de uma concessionária, não é o mesmo exemplo de uma financeira, né? Então, cada empresa você tem que enquadrar esse modelo aí. Então, no caso do ativo operacional, contas a receber e estoque. No ativo financeiro, são as contas que movimentam o dinheiro, né? Eu lembro que, bem no início, eu fiz até um quadro para vocês, né? Falando que é econômico e financeiro, né? Então, financeiro é dinheiro. Quais são as contas que estão lá no ativo que representam financeiro? Caixa, banco, aplicação financeira e, que é muito raro, numerário em trânsito. E o último aí, dentro do grupo do ativo, dos investimentos, nós temos aí o ativo estratégico, né? Chama estratégico por quê? Ou permanente. Antigamente o balanço não era, o ativo não circulante não se chamava ativo não circulante, se chamava ativo permanente. Aí com a reforma de 1995, tiraram essa palavra permanente e deixaram a palavra não circulante. Então, o ativo estratégico são aqueles ativos da estrutura da empresa, né? São ativos de longo prazo. Então, você pega uma indústria, são as máquinas. Você pega uma padaria, são as máquinas lá para fazer o pão, são os freezers, etc. Vou indo para o lado do passivo, olha, então, esse dinheiro para poder comprar, para deixar dinheiro, investir, que a gente chama de ativar, né? Ativar recursos no estoque, ativar recursos lá no financeiro, caixa, banco, etc. Vem de onde? Alguém está financiando. Então, de baixo para cima, passivo estratégico, ali está lá, patrimônio líquido, né? Capital social, lucros acumulados, ou seja, é o grupo que financiou. Quando vocês aprenderam contabilidade geral, vocês viram que é o primeiro lançamento contábil de uma empresa, é capital social versus ativo financeiro, né, caixa ou banco. E aí, subindo um pouco, então esse passivo estratégico também tem mais ou menos o mesmo raciocínio do ativo estratégico. Ele tem natureza permanente. O capital social, você colocou lá 100 mil, ele vai ficar lá por muito tempo 100 mil. Ah, Edson, mas aí desvaloriza. Mas aí tem um mero tratamento jurídico, né? Então, senão a Petrobras ia estar 10 centavos até hoje. Então, periodicamente, o que você faz? Você faz uma atualização do patrimônio líquido, tem uma documentação, tem todo um processo, registra isso na junta, e aí você atualiza. Subindo um pouco, temos aí o passivo financeiro, que faz dobradinha lá com o ativo financeiro, né? Se caixa e banco, de onde que vem esse dinheiro? Empréstimo bancário, né? Financiamentos bancários. Então, encaixaria aí no caso do passivo financeiro. E, por último, passivo operacional, fazendo contraponto ativo operacional, seriam aquelas fontes de financiamento ligados à operação da empresa. Ou seja, basicamente, né, fornecedores, salários a pagar e todas as ocorrências oriundas do salário a pagar, né? INSS a pagar, fundo de garantia a pagar, por aí vai. E se você vende, você paga impostos também. Então, impostos a pagar, todos aí estariam na operacionalidade. Então, ele fez isso, ele separou as contas que têm uma certa ligação. Então, se eu tenho no operacional estoque e contas a receber, eu tenho lá financiando, se eu pudesse fazer essa linha reta, né, eu tenho lá o salário a pagar, porque ele que faz a operação, e eu tenho o fornecedor, porque ele que me vende a prazo para eu poder girar o dinheiro lá no investimento chamado ativo circulante. Tudo que eu falei agora está tudo detalhado aqui, ponto a ponto, né? E contas estratégicas, já falei, sua identificação dentro do balanço é bastante simples, engloba todos os grupos não classificados circulantes, aqui com os desenhos, né? Então, ativo não circulante, leia-se ativo estratégico. Modo tradicional, reclassificado. Tradicional, passivo não circulante, e o patrimônio líquido nós vamos chamar de passivo estratégico. Né? Por que
passivo não circulante também eu vou chamar de passivo estratégico. É bem sutil isso, aí vem muito da prática, né? Você consegue entender que o patrimônio líquido, tá ok, né? Lucro, só vou pegar o capital, o lucro, você tem os destinos, quem vai decidir é os sócios, se vai dividir entre eles, ou se vai incorporar na empresa, isso é outra questão. Mas o capital social, nós já falamos quando é que você mexe e a princípio ele não se altera. Tá, mas e o passivo não circulante, né? Eu tenho que pagar essas contas, né? Então, por que eles reclassificaram também com passivo estratégico? Porque, normalmente, quando você faz esse tipo de, de, de captação de recursos, né, o não circulante é a longo prazo. Ninguém pega 10... Só um minutinho, gente. Ninguém pega prestar 10 milhões para pagar amanhã, né? Se pegar, é doido, né? A gente chama de caixa rápida, né? Normalmente, você pega financiamentos a longo prazo. Então, esse conceito de longo prazo, ele se aglutina com o do patrimônio líquido, né? E aí, por isso que eles reclassificaram ele como passivo estratégico. Pode ser uma forçação de barra, mas o entendimento é esse. Tudo lá na primeira, né? Mas a gente vai repetindo aqui. Envolve decisões de longo prazo, pois as escolhas feitas influenciarão o resultado da empresa a longo prazo. Vocês querem ver, gente? Quer ver? Ó, se você pegar o balanço patrimonial de uma empresa, não sei se na aula 4 ou 5, né, não sei, nós vamos ver isso um pouquinho mais. Mas se você pegar o balanço da empresa, o que os auditores fazem? Vamos pegar do da indústria, por exemplo. Ele vai direto lá no imobilizado, que no nosso caso aqui nós vamos chamar ele de, nosso grupo aqui de ativo estratégico. Ele vai lá e olha a taxa de depreciação. Para que ele vê lá uma taxa lá de 70%, 80%, no caso específico do negócio chamado indústria, a longo a sobrevida dela, porque ela está com o seu parque industrial altamente depreciado. E aí você vai para outros raciocínios. Ó, se está 80%, 70%, 80% depreciado, essas máquinas estão muito velhas. Então você tem problema de manutenção, porque você está velho, você gasta muito com manutenção, então você tem outros gastos periféricos que vão influenciar no financeiro. Aí a decisão, compra ou não compra. Só que decisão é uma coisa, ter dinheiro é outra, né? Então, o que é, por exemplo, a Petrobras está fazendo? Ela está desativando, né, as suas empresas para poder fazer caixa, para melhorar a sua relação dívida versus caixa, né? Então, ela está priorizando um nicho de negócio, aí é a decisão dela, quero mexer só com a extração de petróleo, não quero mexer com transporte, não quero ter posto de gasolina, né? No futuro eu quero mexer somente com a exploração. Então ela está, como ela não pode, tem um problema da questão de vender, né? Que não pode ser vendido, questões políticas, etc., que é muito difícil. Então o que ela está fazendo? Desfazendo das suas empresas que ela tem participação menor do que 50%. Isso aí ela pode fazer. Então, eu estou falando tudo isso para dar um exemplo, né, da questão das decisões a longo prazo, né, ligado à financeira. A Vale é a mesma coisa, tem lá até fazenda de plantação de manga, né? Então, alguns negócios são promissores, mas dependendo da decisão estratégica que vocês aprenderam, né, planejamento estratégico, as coisas mudam de acordo com o cenário. Então, essas informações, elas auxiliam os gestores nas suas estratégias. Pensamento de uma empresa não pode ser de meses, de dias, né, gente? De anos. É bonito a gente falar assim, porque a gente está pensando nas grandes empresas. O raciocínio dos pequenininhos, né? Da padaria, do salão de beleza, né? É a coisa um pouco mais rápida, né? As decisões têm que ser um pouco mais rápidas, mas a ideia é a mesma. Então, as decisões sobre essas contas envolvem geralmente as áreas mais estratégicas da empresa,
Em termos de passivo, representa recursos captados que estarão disponíveis para a empresa a longo prazo. Lembre-se que nós estamos falando de ativo estratégico, lá embaixo, né? Pisado lá. Em termos de passivo, representa recursos, né, no caso lá do passivo estratégico, que estarão disponíveis para a empresa a longo prazo. Então, desejáveis, pois oferecem prazo para sua utilização. Você quer um empréstimo melhor do que do sócio? Né? O sócio põe dinheiro lá e a empresa ela não tem a obrigação de pagar esse sócio, porque no dia que ela pagar esse sócio, a empresa fechou, né? Porque aí você vai remunerar que ele pregou lá. Por isso que o risco do sócio ele é muito alto, né? Porque ele aposta. Se der errado, ele perde tudo. Em termos de ativos, representam investimentos que demorarão a dar retorno, embora em muitos casos sejam retornos mais elevados, assim são desejáveis dentro do necessário. Você tem que mensurar aí a quantidade de máquinas e equipamentos para poder também não ficar ativando demais recursos. Os bancos, até 98, eles, você não sabia se era banco ou se era imobiliário, né? Porque a turma pegava empréstimo e Vocês estão me escutando, gente? Bem? Sim, professor. Ah, tá. Então, os bancos pegavam, faziam empréstimos e como garantia, imóveis, né? Terrenos, veículos, etc. E a turma não pagava e ficava lá. E aí, outra situação, eles faziam as agências eram imóveis próprios. Então, eles construíam as agências, ou então compravam as salas para fazer as agências. Aí a CVM foi falou assim, não é atividade fim de banco ter o ativo nosso, nós estamos falando aqui, né? Estratégico, com um percentual muito alto em imóveis. O seu negócio é colocar dinheiro para girar. E aí deu um prazo para os bancos desfazerem, né, desses imóveis. Isso aí foi em 98, exatamente. Para poder. E aí eles falaram que o máximo poderia ser 17% do ativo total que você poderia ter de imóveis, para poder fazer com que o banco destinasse a de fim. Eu lembro que eles começaram a desfazer dos imóveis rapidamente só que não poderiam sair daquela localidade. Então eles vendiam as salas, vendiam as lojas e contrapartida firmavam um contrato vultoso com o comprador, no mínimo de 10 anos. Então ele vendeu, né? Ele vendeu as lojas e ao mesmo tempo fez uma locação do próprio imóvel de no mínimo 10 anos. Aluguel, valor considerável, né? Vai ser interessante. Aqui, só um comportamento saldo de uma conta estratégica, ela é estática, né? Você compra um imóvel, uma máquina, e ela vai ser substituída, mas leva tempo, né? Então, dentro de um tempo, ela fica constante, depois a tendência é subir, porque se descer é porque você está jogando a máquina fora, né? Então, a ideia é você sempre estar fazendo uma atualização do seu maquinário. Esse exemplo, eu gosto de falar de indústria porque fica mais fácil a gente entender. Se é um comércio, seria lá se fosse uma mercearia, por exemplo, seria lá suas máquinas, né? Cortar salame, os freezer, né? Geladeiras, etc. O saldo de uma conta estratégica geralmente possuirá um comportamento estável ao longo de um determinado tempo. Aqui agora eu tenho aqui os exemplos aqui do passivo estratégico e do ativo estratégico. Sempre vou estar colocando os dois ao mesmo lado. Então, daquela ideia central lá no início que eu falei, né, o ativo estratégico são todos aqueles ativos que sustentam a empresa, né, que a gente chama de ativos fixos, né, máquina, imóvel, veículo, instalações, aplicações financeiras de longo prazo, bens de renda.
Então, você comprou lá um quadro lá para enfeitar, mas ele vale, vai ficar na parede lá, né? Participações acionárias. Então, nesse caso aqui, você compra uma ação de uma empresa sem intenção de revendê-la, vai ficar lá. Então, aí, por isso que ela é classificada como estratégica, porque se você tiver a intenção de vendê-la, ela tem que subir lá para o passivo, né? Lá para o passivo, para o ativo financeiro. Você tem contas a receber de longo prazo, mesmo raciocínio. Se está aqui embaixo, você emprestou dinheiro para alguma operação e o prazo ele ultrapassa os 365 dias, né? E aí vai. Empréstimos a coligada, não sei se você sabe o que é coligada, então é a parceira, né? Então eu tenho participar, eu sou proprietário de 30% da empresa X, né? E aí eu fiz empréstimo para ela, é como se fosse empréstimo dentro de casa, né, digamos assim. No caso do passivo, estratégico, vide patrimônio líquido, né? Aí você tem lá, são aqueles investimentos que você tem nessas contas, no enfoque financeiro, que a gente está discutindo aqui, você tem o capital social, reserva de capital, reserva de lucro, né? Os ajustes de avaliação patrimonial, isso aí são termos, né, a gente levaria aqui um tempo aqui para falar. Prejuízo ou lucro acumulado, financiamento bancário, as debêntures, os empréstimos, de coligado, Professor, sim? qual que é a diferença de acoligados para dicoligados? Ó, a coligada você está emprestando para ela. Empréstimo de coligada, a coligada que te emprestou. Entendeu? Entendi, obrigado. No caso aqui do ativo circulante, né? Você separa ele entre ativo operacional e ativo financeiro. Mesma coisa, passivo operacional. Aí, nós falamos lá no início, repetindo, não são as contas operacionais, englobam uma parte do ativo circulante e do passivo circulante. O volume de atividade operacional da empresa, ou seja, com a produção e a comercialização de bens. Então, basicamente, estoque e contas a receber, e lado passivo, fornecedores e salários, e todas as contas decorrentes dessa conta de salário aí, e da operação de vendas, os impostos, né? O ativo operacional mostra os investimentos da empresa em capital de giro, que surgem quase espontaneamente. Lembramos que capital de giro, nós falamos na aula passada, é a mesma coisa que o ativo circulante lá, né? Só que aqui nós estamos falando em virtude da natureza da operação da empresa. Falei o tempo todo aí, né? Eles aí, estoque, contas a receber. O passivo, fornecedores, salários a pagar. Em geral, trata-se de recursos obtidos sem custo financeiro, tá, gente? Se tiver custo financeiro, não vai ser classificado aí, vai ser classificado como passivo financeiro. Então, fornecedores, salários a pagar, normal, em condições normais, né, o que foi acordado, X dias você vai lá e paga o fornecedor. No caso do salário, no quinto dia útil, normalmente você vai lá e paga. O comportamento da conta ela é meio cíclica, né, meio para cima e para baixo aí, né? Essas contas operacionais. Recebe, você vai reinveste na empresa, no caso do estoque, recebe o estoque, vende estoque, vai, ela não tem um comportamento uniforme, não. Aí os principais exemplos nós temos aí, né? Estoque, no caso aqui, esses exemplos aqui, né? É de uma indústria, né? Estoque de matéria-prima, estoque de processo, estoque de produto acabado. Como vocês estão no sexto, vocês já viram contabilidade de custos 1. Já? Já viram, né, gente? Já viram? Eu não vi não, porque eu pulei o quarto período, mas eu acredito que os meninos já tinham visto. Tá lá no quarto período. Eu não vi. Então, Com a Paula. vocês viram com a Paula, né? Alguém falou aí. Foi com a Paula. Tá. Mas depois você deu revisão sobre isso. E aí, gente, você tem aí
No caso do comércio, não tem esses 3 estoques aí, né? O estoque lá da mercadoria para vender e pronto. Então, são só exemplos aí. Estoque de materiais de escritório, contas a receber, tudo ligado à operação. Adiantamento a fornecedor, ou seja, você comprou, mas o bem não chegou ainda. Ele é seu, mas não é seu, né? Porque ele não está com você ainda. Então, você classifica nessa conta aí, chamada adiantamento a fornecedor. Ele ainda não virou estoque. Impostos a recuperar, aí, vamos ficar no vácuo, né? Por exemplo, vocês devem ter visto com a Paula, operações de crédito você tem direito a receber. Então, o que é isso? Eu compro e vendo. Então, quando eu compro, eu tenho impostos que eu posso recuperar na venda. Então, mais ou menos isso. Então, aqui, impostos a recuperar seria, por exemplo, o ICMS. Né? Despesas antecipadas seriam aquelas contas que você pagou e vai receber no futuro. Você assina uma revista, mas não tem como você receber as revistas do futuro, né? Então, você vai receber na medida que o tempo vai passando. Esse nome é até meio esquisito, né? Chamar de despesa antecipada dentro de um balanço patrimonial, mas é assim mesmo, tá? Porque todo mundo precisa aprender que despesa é conta lá da DRE, né? Mas essa aqui é uma particularidade. Passivo operacional, você tem aí os fornecedores, né? Salários a pagar, que eu falei, os impostos, as contribuições que estão dentro né, da questão da folha de pagamento, o aluguel a pagar, evidentemente, está daquele local ligado à operação da empresa. Se você tem um local, você vai pagar seguro daquele local. Então, tudo que está ligado à operação, você tem que pagar, você vai jogar nessa conta aí. Provisão para 13º, né? E agora nós vamos lá para a classificação do ativo financeiro, né? Então, as contas financeiras são aquelas do ativo circulante e do passivo também, circulante. Então, mostra o volume de recursos não utilizados em capital de giro. Então, estoques e contas a receber, né? Você tem, são constituídos pelas disponibilidades da empresa. A palavra disponibilidades, né, é a mesma coisa que caixa, banco e aplicação financeira. Vocês devem, quem fez lá quando vocês estudaram contabilidade geral, palavrinha aí, em alguns balanços, ou vão ver com o Sandro, né, técnicas de análise de balanço, tem empresa que, ao invés de colocar caixa e banco, coloca disponível. Aí você entenda-se que é caixa e banco. Os auditores não gostam muito disso, não, porque põe a disponível, pode ser o caixa e banco, mas o que é caixa e o que é banco, né? Aí você tem que detalhar, entrar mais dentro da empresa para poder saber o que é isso. Passivo, então ativo financeiro, acabou de falar, o passivo financeiro, nossas fontes de financiamento a curto prazo, que surgem por decisões de gestores de financeiros. Aqueles empréstimos, né, rápidos, para poder cobrir as suas demandas. Então, nesse coronavírus aí, a gente mais viu é isso, né? O governo tentando emprestar de um lado, o pequeno tentando pegar, mas a burocracia no meio, tá uma guerra danada aí. Principalmente o pessoal micro e pequeno empreendedor, né? Está sofrendo mais. Porque os grandes já têm suas linhas de financiamento. Quem está sofrendo muito aí são os pequenos. Essas contas envolvem pagamentos de juros. O saldo é totalmente regular, né? O comportamento é totalmente regular. Então, nós temos aqui os principais exemplos. Financeiro, caixa, conta bancária, aplicação financeira, ações de outra empresa para especulação, né? Você compra ali para poder esperar o melhor momento, respeitando o prazo, dentro de um ano. Passivo financeiro, vem, de onde que vem esse dinheiro, né? Empréstimo bancário de curto prazo, crédito rotativo, checão especial lá, né? Títulos descontados, parcelas de leasing, vencimento no curto prazo. Leasing é uma forma de você comprar um bem, né? Toda uma legislação pertinente. E aí, empréstimos diversos, dividendos a pagar, um empréstimo diversos,
e desculpa, o caso de dividendos a pagar, você promete, né, que vai dividir X valores do seu lucro para os acionistas, cotistas, né. Aqui um exemplo. Então, você tem aí balanço, eu coloquei as principais contas, você tem o ativo em cima, e aí a gente tem aí só um minutinho, gente. Estão me escutando? Pessoal? Oi, estamos sim, professor. Tá. Aí vem ele aqui, aí todas as principais contas, né, 2012, ele reclassificado, tá vendo? Os totais não mudam, tá vendo? 3.200, 2.900 lá passivo e você reclassifica ele. Então, ativo operacional, você separa, né? Porque você identificou de contas a receber, estoque, ativo financeiro, caixa e banco, dentro das contas que nós vimos lá do exemplo. Você tem aí o ativo estratégico, a depreciação dele, né? Porque você comprou ele por 2.500, mas já passou um tempo e ele perdeu o valor um pouquinho mais da metade, né? 1.300. Então, teoricamente, se você fosse vender esse bem, você conseguiria vender por 2.400 2.300 por aí. Não é, isso aí é teoricamente, porque na prática você vai lá. É aquele ditado, né? As suas coisas não têm valor, as minhas têm. Então, se eu vou comprar com valor, dependendo do seu desespero. Se eu identificar que você está muito desesperado e vender aquilo, aí é aquela questão da compra e venda, né? Questão de interesses. Então, tá. Certinho aqui, gente? Então, pegar as contas do balanço patrimonial e reclassificar dentro desses conceitos que a gente discutiu aqui. Tá? Alguma dúvida até aqui? Não? Não. Então vamos continuar. Bom, se a gente viu aí como é que reclassifica, agora nós vamos discutir algumas coisas em cima dessa reclassificação. Né? Vejam que a reclassificação do balanço, ela procura mostrar a funcionalidade de cada tipo de conta dentro de uma perspectiva gerencial, né? Bem focada no financeiro mesmo, né? Então, contudo, para facilitar a avaliação da situação financeira da empresa, torna-se necessário o cálculo de alguns índices. Como é que está o caixa? Que eu administro isso aí, por exemplo. Aí eu listei aqui 3 posições. O capital de giro, mas esse capital de giro é só para as contas estratégicas, ou seja, o capital de giro lá do permanente, né? As máquinas, os equipamentos, etc. Necessidade de capital de giro para as contas operacionais. Então, para eu comprar estoque, por exemplo, para revender, eu vou pegar dinheiro emprestado de quem? Como é que está esse casamento aí? E o saldo de tesouraria para as contas especificamente financeiras. Caixa e banco. Quem é que está financiando caixa e banco? A minha empresa. Aí você tem esses indicadores que o Haroldo Brasil e o Pai e Filho fizeram, né? O ativo estratégico, você tem aí, né, os investimentos de longo prazo da empresa. Passivo estratégico, né, você tem as fontes de financiamento de longo prazo da empresa.
Para que não haja um desequilíbrio financeiro da empresa, espera-se, tá, gente, que as fontes de financiamento de longo prazo cubram os seus investimentos de longo prazo. Por longo prazo, teoricamente, mas você pode pegar dinheiro a longo prazo para pagar suas contas a curto prazo, né? Que muita gente faz isso, né? Mas no mundo ideal, pensa-se assim: se eu pego dinheiro para longo prazo, é porque eu vou investir na minha empresa para obter uma riqueza a longo prazo. Então, quando eu compro máquinas e equipamentos para minha indústria, normalmente você pega dinheiro para pagar a longo prazo e o benefício que eu vou ter dessas máquinas também, eu espero que seja a longo prazo. Essa relação será avaliada pela medida denominada capital de giro, usualmente o pessoal chama de CCL, né, ou capital circulante líquido. Então, a relação aí do nosso CNG, né, passivo estratégico menos o ativo estratégico. Mas não é o contrário, não? Não. Eu quero saber, muito importante essa leitura aí, tá, gente? Eu quero saber se o dinheiro que está lá no passivo estratégico, não é financiamento, ele consegue pagar o meu investimento lá, que eu estou chamando de ativo estratégico. Então, se eu fiz um empréstimo bancário para pagar daqui 15 anos, esse volume de dinheiro, ele consegue pagar aquelas máquinas, equipamentos e ainda sobrar algum dinheiro? Então, essa é a relação. Então, se o capital de giro for superior a zero, né? Ou seja, é esquisito, né? O passivo é bom. Tá vendo o dedinho para cima aí? Essa relação é boa. Então, quer dizer o quê? Que as fontes de financiamento de longo prazo, próprias ou de terceiros, né? Porque o passivo estratégico ele é composto de patrimônio líquido, né? E do meu passivo não circulante, que é o passivo a longo prazo. Então, por isso que um pedacinho de terceiros aí. Financiam todo o investimento de longo prazo, a infraestrutura da empresa. A sobra, você pode utilizar para outras coisas. Jogar lá para o estoque, né, financiar o seu contas a receber. Né? Então, consegue cobrir e ainda sobra um bocadinho. E o contrato de vermelho. Né? Se for menor, o recurso não é suficiente para você cobrir a sua infraestrutura. Se não é suficiente, você teve que recorrer ao quê? A dinheiro de terceiros e, como a gente está falando de estratégia a longo prazo, só pode ser a curto prazo. Então, se é a curto prazo, aí tem todos os problemas decorrentes. Né? Se você não tem capacidade de pagar, ainda você faz empréstimo a curto prazo, dependendo da sua situação, se você estava um pouquinho devagar para o precipício, você está dando pulos para chegar, para pular o barranco. Né? Outro indicador, o ativo operacional e investimento em capital de giro. Então, vamos comparar as contas operacionais. E essa comparação nós vamos ter uma necessidade de capital de giro. Eu preciso de dinheiro, se aquela minha relação lá anterior está falando né, se é bom, se é ruim eu ter passivo estratégico maior, aqui eu vou olhar o seguinte, eu preciso de dinheiro para poder financiar essa relação? Então, em uma situação ideal, as fontes de financiamento espontâneas, né? Ou seja, vou dar um exemplo aqui, espontâneo seria normal, né? O fornecedor e o salário a pagar. Seriam suficientes para financiar o investimento operacional e capital de giro, estoques e clientes. Uma situação normal, padeiro lá, o salário dele, quando você fala padeiro, nós estamos falando de dinheiro, né? A gente transforma isso aí em recurso, né? O salário dele, mais as compras que você fez de material para poder fazer o pão, ou seja, os fornecedores, é suficiente para você transformar esses produtos em estoque, vender esse produto, se for a prazo é duro, né? Mas vender os seus produtos a prazo, então essa relação está equilibrada. Essa relação será avaliada pela medida denominada necessidade de capital de giro.
ela também é normalmente denominada NIC, né? Necessidade de investimento em giro. A formulazinha dela é assim. Você vai pegar o ativo operacional e subtrair do passivo operacional. Então, olha que interessante, né? A visão financeira, a gente tem que entrar nessa vibe aí do raciocínio financeiro. Se fosse o raciocínio contábil, isso aí está errado, né? O ativo ser maior do que o passivo é uma coisa ruim? É o que está falando aí, né? Então, a necessidade de capital de giro, fontes operacionais obtidas pela empresa, ou seja, o dinheiro que eu estou pegando do fornecedor, não são suficientes para cobrir o seu investimento em capital de giro, ou seja, não são suficientes para cobrir aquilo que eu estou gastando para fazer o pãozinho. Assim, ela precisará buscar recursos para cobrir essa falta. Tá? Mais dinheiro. E o contrário, as fontes de financiamentos operacionais cobrem o investimento em capital de giro, estoque contas a pagar. Os recursos que sobram podem ser destinados a outras finalidades. Então, são raciocínios financeiros, né? Só um exemplo aqui, porque quando a gente fala salário a pagar com passivo operacional, né, fonte, né, a gente fica pensando aqui, que estranho isso, como é que eu posso, o salário do cara, eu tenho que pagar. Não tem juros, né, primeiro que é uma fonte que não tem juros, e você paga só de 30 em 30 dias. Então, esse que é o raciocínio. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o recurso pessoa, ele vai poder, além de fazer o pãozinho, etc., sobra horas para ele fazer outras coisas dentro da empresa. Então, se encaixa aí os recursos que sobram podem ser destinados a outras finalidades. Seria um exemplo aí do salário do trabalhador, que é o mais complicado você entender ele como fonte de recurso, né? Aí, comparando as contas financeiras, aí vem esse aqui, que é bacaninha. Saldo de tesouraria. Ativo financeiro são as disponibilidades da empresa. Reforçando, lembrando, né? São disponibilidades. Disponibilidade, caixa, banco, aplicação financeira. Passivo financeiro são as fontes de financiamento de curto prazo. São onerosas, né? Pagam juros. Faz essa comparação. A gente tem a relação entre os dois grupos e a gente vai chamar de saldo de tesouraria. Essa conta, na contabilidade, aqui eu fiz deixa eu pensar na fórmula, né? Fiz aqui uma consideração, que é o seguinte: a empresa pode financiar o aumento das suas dívidas a curto prazo, né? A diferença entre o ativo e o passivo, avaliando os diferentes tipos de credores, mas isso é perigoso. Uma importante função da diretoria financeira de uma empresa é acompanhar a evolução do saldo da tesouraria, a fim de evitar que permaneça constantemente negativo e crescente, né? A maioria das empresas que operam com a tesouraria crescente negativa, ou seja, sempre diminuindo o seu saldo de caixa, evidentemente apresenta uma estrutura financeira inadequada, revelando uma dependência excessiva de pressa a curto prazo. Gente, isso aí vem me lembrar aqui que no começo da carreira, uma empresa de roupa me contratou para poder ajudar eles na reorganização da empresa como um todo, né? Tanto na área gerencial como na área financeira. E aí, isso vem encaixar aqui nesse cara, o caixa deles, eles já tinham até toda sexta-feira, passava lá uma pessoa, já com a planilha, dos valores dos cheques que eles iam descontar. Naquela época, o cheque era muito usado, né? Hoje não. Mas, então, a pessoa passava previamente os valores dos cheques, aí quando chegava na sexta-feira, essa pessoa ia lá e levava o dinheiro, né, já com descontados os juros para cada cheque. Ou seja, é um exemplo aqui que uma dependência. Aí eu perguntei, mas por que vocês fazem isso? Uai, porque eu preciso de dinheiro para comprar, né, renovar os estoques semanalmente e os recursos. A gente não tem capital de giro, né? Então, uma dependência excessiva.
Ou seja, você vende, coloca sua margem de lucro no produto, e aí chega essa pessoa e pega toda a sua margem de lucro, né? Porque é toda embutida. Se eu vendi por 100, o cara me paga R$ 90, por exemplo. Isso aí já foi 10%. Se bobear, foi aquela margem que você colocou lá no produto. Então, ficou elas por elas. Então, que atividade comercial que você está fazendo aí? Você está vendendo e entregando dinheiro por, digamos assim, agiota, né? Financeiro. Que pode levar à insolvência, né? Porque chega um certo ponto que você só pega o recurso e passa para o banco. E aí, como é que você paga seus funcionários, água, luz e telefone? Então, você começa a ter problemas aí de fluxo de caixa. De modo geral, essas empresas enfrentam sérias dificuldades para resgatar seus empréstimos a curto prazo, quando os bancos, por qualquer motivo, se recusam a renová-los. Então, o nosso amigo banco, né, a gente vê, eu já mexi muito com recuperação judicial. Quando a empresa, gente, não sei se você sabe o que é recuperação judicial, a empresa antigamente falava em concordata, né? A empresa está entrando em concordata. Hoje não fala isso mais, esse termo aí é antigo. Hoje agora fala, a empresa está PJ, né? RJ, quer dizer. Então, quando o banco, a empresa está em processo falimentar, né? Processo de insolvência. Então, ela vai dando sinais. O primeiro a detectar são os bancos, claro. Ele começa a barrar, começa a cortar linha de crédito. Se você pede emprestado, ele não dá. Se você tem cheque especial, ele corta o cheque especial e por aí vai. Se você pede empréstimo, ele fala, tá, mas primeiro você vai pagar a dívida que você tem comigo, depois o resto você vira a caixa. Então, quer dizer, o banco só vai complicando a sua situação. No caso, por exemplo, da RJ, quando o banco é notificado que a empresa entrou em recuperação judicial, 99,99% dos bancos retém um pouco de dinheiro que você tem no banco e não te deixa você sacá-lo. Ele fala que aquilo ali é para amortecer sua dívida. Aí você tem que entrar na justiça, o juiz tem que mandar ele liberar o dinheiro, por aí vai. Um saldo de tesouraria positivo, elevado, não significa necessariamente uma condição desejável para as empresas. Pelo contrário, pode significar que a empresa não esteja aproveitando as oportunidades de investimentos existentes no mercado. Isso é muito importante. A pessoa acha que o pessoal de auditoria adora chegar na empresa e ver isso, né? Você lá está lá com dinheiro lá vultoso no caixa, né? E por motivos diversos, mas se for o mais bobo possível que está lá no caixa porque você não teve tempo de ir no banco, etc, aí dói até na pleura, né? Então, o que é isso? Lugar de dinheiro é girar. Se tem que estar no estoque, né? Ou pagar dívida, ou está falando aí, né? Perdendo a oportunidade de investimento, numa aplicação, o que é que seja. Então, um saldo positivo, no nosso entendimento, a pessoa fala, eu tenho 15 mil no banco, conta corrente. Você fala, bobo que você é. Esse de 15 mil está na conta corrente? Vai. Então, passa ele para mim que eu vou aplicar aí para você. Te pago aí alguma taxa. Um lugar de dinheiro é circular. Por isso que ele está no grupo circulante, né? Girar. Igual eu falo, né? Você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você trabalhar para o dinheiro. Ele que tem que correr para aumentar. Passadas essas considerações, aí a gente vem com a formulazinha dele, né? Então, saldo da tesouraria, você vai pegar o ativo financeiro menos o passivo financeiro. Então, aí a tendência está beleza. Maior que zero, bom, é ótimo, né? A empresa tem sobra de recursos, e esses recursos deverão ser aplicados de maneira a gerar rentabilidade para a empresa. Lembre-se que quando a gente falou, lá para trás, a gente falou assim, olha, a rentabilidade do dinheiro no caixa não é baixa? O dinheiro está parado, então ele não rende. E o contrário aí, dente para baixo, aí, faltam recursos operacionais, né? O saldo da tesouraria menor que zero, então
você está no cheque especial, e aí as coisas estão ficando cada vez mais difíceis para você. Você não, né, gente? Só a empresa. Aí vem a relação entre as três medidas, né? Depois, quando vocês fizerem, uma forma de você saber se seus cálculos estão corretos, você joga os resultados nessa fórmula e aí você vai ver se está certo ou não, né? Então, as contas estratégicas, né? Capital de giro, a conta estratégica, é igual à necessidade de capital de giro mais o saldo lá da tesouraria. Então, esta igualdade sempre terá que ocorrer, uma vez que ela decorre da igualdade entre ativo e passivo. Ativo não tem que ser igual ao total do passivo? Então, essa equação aí seguiu essa lógica. Porém, o mais importante dela é notar que as sobras de recursos em alguns grupos financiam a falta de recursos em outros grupos, né? Aqui, então, se está sobrando dinheiro para financiar as minhas contas estratégicas, essa sobrinha está financiando alguma outra conta lá do meu ativo. Nós temos um relatório que ele saiu de desuso devido à sua complexidade de entendimento por parte dos administradores, que se chamava DOAR, né? D-O-A-R. Chama Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Essa demonstração ajuda a gente a ver o caminho do dinheiro, né? De onde que o dinheiro veio, quais foram as formas que o dinheiro entrou na empresa, como que elas entraram, ou seja, você tem o dinheiro que entra do acionista, você tem o dinheiro que entra das operações, e você tem o dinheiro que vem de empréstimos. Então, você sabendo o caminho de cada um, né, fica até interessante você tomar uma decisão. Por exemplo, você pega, isso foi um fato concreto, um certo tempo atrás, eu fui fazer auditoria numa empresa, e ela vinha sempre dando prejuízo, e aí, num certo momento, ela deu lucro, no mês seguinte, o pessoal disparou pegar os projetos e colocar para andar. Antes disso acontecer, eles chamaram a gente, aí nós fomos ver, sabe o que aconteceu? Eles venderam um prédio, né? Venderam um prédio do grupo, é lógico que você vai ter aí um saldo, um caixa, etc, etc. Mas você tem que fazer a leitura, você não está bem das pernas, né? Você teve um pico. Então, são situações que você pode olhar pontualmente, você tem que olhar todo o cenário. E essas ideias, essas ferramentas nos ajudam muito na prática. Tá? Então, um exemplo base aqui, ó, calcular os três índices. Aqui eu já deixei o balanço já para vocês já reclassificado, né? E aí, é o mesmo balanço lá do exemplo anterior. E aí a gente tem os cálculos, né? Então, você tem lá, né, passivo operacional, passivo financeiro, passivo estratégico. Então, passivo estratégico 1.800, ativo operacional 1.000, ativo financeiro 1.000, né? Você fez o somatório lá, né? Passivo estratégico lá, 1.800 lá embaixo, tá vendo? Subtotal. E aí você joga nas fórmulas. Jogou nas fórmulas, aí a gente só substituição. Você tem um capital de giro aí de 600, e aí necessidade de capital de giro 400 e um saldo de tesouraria de 200. Então, vamos analisar? Olha só. Eu vejo lá meu CDG lá, as fontes de financiamento a longo prazo conseguem financiar todo o investimento a longo prazo. E ainda sobra R$ 600 para outras finalidades. Ou seja, todo o dinheiro que eu peguei emprestado a longo prazo consegue pagar todos os meus ativos estratégicos, né? E ainda sobra 600 para eu poder fazer outras coisas lá para cima. Comprar estoque, ter um dinheiro de reserva lá no caixa, no banco, então está espalhado. Se fôssemos considerar somente as fontes, tá vendo? Se fôssemos considerar somente as fontes oriundas da operação da empresa, ou seja, pegar estoque e contas a receber e comparar com fornecedores e salários, né? Essas não cobrem o capital de giro, né? Porque ela está positivo, R$ 400. Se eu fosse só depender dos funcionários e dos fornecedores para financiar a produção do pãozinho, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Então, assim, ela
precisará buscar dinheiro para cobrir essa falta, um montante de R$ 400. Por fim, analisando somente o caixa, a empresa tem sobra de recursos. Ela não está dependente de empréstimo de curto prazo. Então, o saldo do caixa, então, o raciocínio tem que ser bem amplo. Se eu comparar atividade operacional com passivo operacional, não tem jeito. Só que os dois outros comportamentos, né, eles são suficientes, né, quando eu comparo lá o CDG, gera recurso, mais um pouquinho, mais do caixa, eu consigo suportar. Por isso que, às vezes, as pessoas, se elas não acompanham esses indicadores muito de perto, demoram a perceber que vão entrar com problemas do fluxo de caixa. Por quê? Porque alguns ativos estão compensando outros, mas isso por um certo momento. Depois, não tem como fugir. Aí chega naquela hora que chega para a gente e fala assim, Edson, olha para você ver, eu estou vendendo, a loja está cheia de gente, mas eu não tenho dinheiro para pagar todos os meus compromissos. Né? Então, são ferramentas, mais algumas ferramentas para a gente poder, no mundo dos negócios, tentar aí, verificar aí como eu estou hoje, planejar como que eu quero ser amanhã, um enfoque financeiro. Tá bom, gente? Dúvidas? Perguntas? Estou aberto. Os questionamentos? Certinho, gente? Certinho, professor. Ó, que bacana. Certinho. Feliz. A dúvida vai aparecer na hora do exercício. Não, mas tem que pegar qual que é a ideia? Você reclassifica ele, né? Entendeu as contas, olha lá os exemplos que a gente deu, joga nas fórmulas, não tem jeito. Aliás, viu, gente, um comentário aqui, tá? Prestem atenção. Por exemplo, eu estou falando dos exercícios anteriores, do questionário anterior. Tem gente que está montando certinho, né, a equação, e estão me errando na conta, gente. Mais e menos, né? E vezes, né? Multiplicar. Vamos dar uma caprichada nisso aí, tá? Mas aqui, ô Edson, tinha uma parte lá do caderno didático que a fórmula tava com o sinal errado. Aí eu lembro de ter calculado errado assim, falei, não, isso aqui tá errado. Olhei assim os dias, né? Falei, não faz Qual sentido. fórmula? Qual Aí, fórmula que é? logo, agora eu não me recordo qual, mas se eu não me engano, era naquela segunda parte, gente, de ciclo operacional, ciclo financeiro e o ciclo econômico. Aí eu acho que uma delas estava com um sinal, assim, ao invés de o sinal de menos, estava o sinal de mais. Aí eu fiz errado, meu filho, aí eu olhei e falei que estava errado. Aí eu fui procurar na matéria, aí uma parte está escrito certo, na outra está errado. Não. Então Aí eu acho que eu fiz do jeito certo. Foi ótimo você falar que eu vou ter que tomar uma conferida, né? Tá bom. Beleza? Na dúvida, tranquilo. Professor, Oi. você falou que até terça-feira você vai tentar colocar as notas lá, né? Até amanhã, né? Isso, até amanhã, verdade. Tá passando tão rápido. Até o final do dia a gente vai. Vamos ver se eu consigo. Porque é no outro sistema, né? Lá no. Mas, uma pergunta: vocês conseguem ver lá no Moodle a nota? Não. Eu consegui ver a Consegui ver a minha. Você conseguiu, Ué? Eu consegui. Ué, ô professor, não, vou olhar agora, porque para mim só tinha parecido que você tinha lido e tinha colocado que era 100%, mas eu vou olhar aqui agora. Eu também consegui. Porque o lado de vocês eu não sei, né? Como é que vocês enxergam. Então, uma pergunta só para saber, mesmo, porque o sistema está programado para liberar automaticamente, né? As notas a partir das 0 hora, né? Então é isso. Ô, gente, então as duas atividades seguem o mesmo modelo. Por favor, tenta fazer, não é na correria, não, mas não deixa
Não deixa eu por último, não, porque eu fiquei magoado, viu? Fiquei pensando, acho que eu fui o último dos moicanos, né? Vocês deram prioridade para todos, beleza, mas eu fiquei o último, né? O seu é o grupo de cálculo, professor, e a gente deixa por último para a gente prestar mais atenção, entendeu? Para fazer certinho. Ah, tá bem, viu, Júlia? Ô, professor, Mas aí fica aqueles que não conseguem, eu fico no desespero danado, sabe, o dia inteiro aqui. Mas e aí, Tânia, pode falar. nesse exercício que tem aí, esse financiamento do exterior, eu coloco ele no passivo estratégico? Financiamento, No exterior, do exterior. Vencimento após 12 meses. Eu isso ponho ele no aí, passivo, passivo estratégico? mas é financiamento, empréstimo, o que que é? Financiamento do exterior. Ah, então se é a longo prazo, ele vai juntar lá, vai estar lá dentro do estratégico, certamente. Não, então tá, então fiz certo isso, então. Esse que eu fiquei na dúvida, e esse do contas a pagar. É porque esse E esse, entendimento, e esse participação no capital de outra empresa é no ativo estratégico. isso. Então tá certo, então fiz certo, eu acho. Faltou essa conversa nossa, né, de falar o que que é, por exemplo, no passivo estratégico, aquela questão de tudo que é longo prazo, inclusive os empréstimos, entra lá dentro. Não, é porque no exercício tem umas coisas escritas na frente, a longo prazo e curto prazo. Uhum. Aí o Aí eu curto, fiquei, curto prazo. aí eu fiquei na dúvida. Uhum. Sim. Professor, Oi, Júlia. aqueles 3 pontos que você deu, né, para a gente copiar, fazer um texto lá das palavras-chave na gestão de capital de giro, aí você não colocou nota, não, né? Só na atividade de 12 pontos. Olha, tá as duas. Que eu não consegui Você vê achar. aí, né? Você não Aí, consegue ver. não apareceu só na de 12 pontos, nessa não, mas tá bom, então. Pode deixar. Obrigada, professor. Alguém conseguiu achar, gente? Só por curiosidade, você conseguiu, Everton? Eu consegui, professor. Você Do conseguiu, fórum Oceano? eu não tô conseguindo ver, não. Não Consegui, sei. eu consegui. Pelo menos ainda não achei. Oceano, Oi, você, professor. Oceano, você conseguiu achar dos 3 pontos? Consegui Eu sim, consegui consegui. sim, consegui. Você sabe onde que é? Tá pertinho, porque a Júlia não conseguiu, só para tentar. Eu Tem vou que só clicar em ver notas. exatamente. É só, eu acho que é lá no final, aí clica em ver notas, alguma coisa assim, aí clica, aí aparece o resultado. Captou aí, Júlia? Pamela? Ela já deve estar tentando. Vou tentar daqui a pouco, só para buscar. Então tá bom, gente. Ó, então Do mesmo. lado Não aqui, achei. um Vou parar pouco aqui a top. Então, mesmo esquema, tá, gente? Estou à disposição. Beleza? Boa noite para todos e todas. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite.